No vídeo de hoje, queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este obituário homenageia o Dr. Antônio Andrade Soares, um homem cuja vida foi marcada pela dedicação à medicina e ao serviço à comunidade. Ele nasceu em 10 de fevereiro de 1960, no pequeno povoado de Vila da Lua, localizado na região sertaneja de Piauí, filho de humildes campeões do amor e da justiça, Maria Clara dos Santos e Antônio Rodrigues Soares. Antônio cresceu rodeado de campos infinitos e um céu abertamente generoso com estrelas. A natureza foi uma escola que lhe ensinou a valorizar a vida, a simplicidade e o amor à primeira vista. Desde pequeno, ele mostrou uma inclinação pela medicina e por cuidar dos outros. Sua vocação era palpável. Estudou em Piauí, onde se formou em medicina e cirurgia. Durante seus anos de estudo, foi um estudante modelo, diligente, prestativo e sempre disposto a ajudar os colegas mais cansados ou perdidos. Em 1984, foi eleito o melhor aluno do curso. Após concluir seus estudos, Antônio decidiu voltar para sua terra natal, onde passou a dedicar-se ao atendimento médico na região sertaneja de Piauí. Ele trabalhou com paixão e dedicação no posto de saúde da Vila da Lua por 30 anos, sendo conhecido como médico do povo. Em 2014, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural por seu trabalho incessante na área de saúde pública. Antônio também era *Start Hero da Ordem dos Médicos do Brasil e foi homenageado como Médico do Ano pelo Ministério da Saúde em 2017. Antônio era um homem sólido, corajoso e com um olhar benevolente. Ele nunca perdeu a oportunidade de brindar ao amor e à vida. Ele tinha um toque mágico para encontrar o bem na tempestade. Sua filosofia de vida era simples. A saúde é mais do que curar o corpo, é cuidar também do espírito. Em sua vida privada, Antônio foi casado por 34 anos com Maria da Luz Martins, parceira inquebrante e companheira de aventuras. Juntos, tiveram 3 filhos, Antônio Júnior, Ana Paula e Isabela. Ele era um pai adorável e dedicado, sempre presente nas vidas dos seus filhos. Antônio também era apaixonado pela fotografia de natureza e colecionava selos de todo o mundo. Ele tinha um olhar peculiar para capturar a beleza do mundo natural. Seus cadernos de selos eram um testemunho da sua paixão pela conexão global e das diferentes culturas. Antônio Andrade Soares faleceu aos 72 anos, em 13 de setembro de 2020, depois de uma longa luta contra o câncer. Ele foi enterrado no cemitério da Vila da Lua, rodeado por seus amados. Ele será lembrado como um médico sábio e um homem corajoso que se dedicou à vida com paixão, amor e graça. Sua memória viva continua em rádio, televisão e jornal. Ele deixou um legado inquebrantável, uma testemunho da força humana e do amor por nossa comunidade. Antônio Andrade Soares foi o médico que sempre quisemos ter, mas nunca merecemos. A sua saudade se mantém com um olhar no relógio de Cuco na sala de estar da sua casa, onde ele passava horas refletindo sobre a vida e seus pacientes. Nós, seus amigos, familiares e pacientes, sempre lembraremos dele como o médico do povo. Ela foi a luz que esbelta e viva passou. Em sua cidade natal, Vale Verde chamada, onde nasceu Maria da Conceição. Na tarde do dia 14 de setembro, seu coração batendo na pele da mãe. Em casa de avós, Pé de Serra, no centro. E ontem, às 8h30 da manhã, a vida do ensino fundamental. A alegria em pautar palavras. A música da voz que cantava e dizia: desapareceu como as nuvens no céu, deixando só um fio de luz na chuva. Criança, Maria era menina do quintal.
que colhia frutas verdes, amarelas e rosadas, tantas flores que dava nos vasos, e ouvia o canto das gaivotas voando. Em seguida, aprendeu a escrever e ler, na sala de aula vizinha, em uma mesa grande, sob o olhar cuidadoso da tia professora, que ensinou-lhe a letra das músicas antigas. Aos 30 anos, Maria se tornou professora, no Colégio Estrela da Lagoa, onde mencionava os nomes das flores, que plantavam em jardim próprio, e ensinava a escrita de cartas amigas, com palavras que corriam como rios. Certo dia, Maria perdeu o marido adorado, vítima de um acidente de ônibus, e ela prometeu a si mesma que cuidaria da filha pequena, chamada Mariazinha, e continuaria a ensinar as crianças, em salas de aula cheias de luz e risadas. Aos 71 anos, Maria faleceu em paz, na Casa Branca que amava, no bairro da Serenata, com o cheiro de giz na sala de aula, e os livros abertos em mesas vazias, deixando a memória do toque da sanfona, em quarto onde ela tocava músicas para si. Maria era mãe que ouvia o silêncio das nuvens, na janela grande com vista ao parque, onde ensinava os filhos como plantar orquídeas, em potinhos pequenos, cheios de terreno escuro, e ensinava a cozinhar pão de queijo, com tomate e ervilha verde, em pratos redondos. Ela foi homenageada com o Prêmio Jabuti, por leitura do livro 5 Mulheres Sábias, e recebeu a Ordem do Mérito Cultural, em cerimônia na Câmara Municipal, onde se ouvia a música da sanfona, tocada por Mariazinha, sua filhinha. E ontem, às 8h30, Maria da Conceição desapareceu, deixando uma vida em pautas de letras, e um coração que dizia: aprendemos. Ela é lembrada na rádio e na televisão, em reportagens sobre a vida de mulheres, e sua vida foi celebrada no programa Gente que Faz, com música e palavras que falam da sua paixão. Em sua memória, o Colégio Estrela da Lagoa montou um painel com suas fotos, flores e livros, e a cidade de Vale Verde zela o seu nome. Maria vive em lembranças e na imaginação, na música que toca, nas coisas escritas, em rústicas casas com jardins de flores, e na vida das mulheres que ensinam a viver. E assim, Maria da Conceição vive, em quartos cheios de luz e lembranças, com o toque do violão, as flores em vasos, e a música da sanfona, nas manhãs chuvosas. Fernanda Montenegro, a majestosa rainha do palco e da tela, uma voz inconfundível que se fundiu com o coração do Brasil. A sua presença era mais do que um ato, era uma erupção de sentimentos e passações, uma dança de luzes e sombras que se desdobrava em aplausos arrebatados. Era ela, Fernanda Montenegro, aquele rosto amável que se transformava em personagens tão reais quanto nós mesmos. A sua versatilidade era maravilhosa, uma habilidade única de se metamorfosear em cada papel, de se viver e respiar as emoções de um mundo que não era o seu, mas que vivia dentro dela. A sensibilidade de Fernanda era algo inigualável. Era como se ela tivesse uma lente especial que conseguisse capturar as emoções mais profundas e transformá-las em palavras, expressões e gestos. Fazia com que o espectador vivenciasse o mesmo sentimento, fizessem parte da história e se tornassem parte de si mesmos. A longevidade artística de Fernanda é uma prova de sua dedicação e paixão pela arte. Era como se ela tivesse uma ligação mística com o teatro, com o cinema e com a televisão, um laço que a mantinha viva e empolgante mesmo após décadas em cena. Fernanda Montenegro foi mais do que uma atriz, foi uma mulher que viveu as suas artes, que se imersa nela com tanta paixão que não podia ter havido um mundo sem ela. E quando a vida acabava para ela, o legado que deixou nos corações e no palco é algo inalienável. E hoje, suas imagens e vozes se mantêm vivas, como uma homenagem eterna ao talento e ao amor que Fernanda Montenegro dedicou à arte. Ela foi um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro, uma testemunha do tempo que viveu em cada palavra, em cada ação.
Aquele olhar penetrante, aquela voz poderosa, aquelas mãos que se transformaram em personagens tão reais quanto nós mesmos. Fernanda Montenegro deixou uma marca indelével no Brasil e no mundo inteiro. E para sempre, ela viverá nos corações e na memória de todos aqueles que tiveram a sorte de assistir a sua magia em cena. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar quente batia contra a areia e as colinas sorriam com bênção, surgiu Fernanda Montenegro. Uma criança das ruas, ela se alimentou da vitalidade e diversidade que aqueles tão estreitos rincões ofereciam. Sua casa era a cidade em si, a rua sua escola de vida. As vertigens do morro, o grito das ondas, as ritmadas batidas da samba e os sons sutis do violão marcaram seu ser, impróximo a qualquer outra realidade fora dessa terra encantada. Nascida em uma família humilde, cujas raízes se esfondavam nas terras lusitanas, Fernanda viveu sempre o carisma da simplicidade e a força da tradição portuguesa. A vida deles era marcada pelo trabalho duro, pela fé em Deus e pela paixão por histórias que se contavam ao redor das jornadas laboriosas. As narrações de avós e bisavós, os versos dos poetas anônimos e as canções da terra de Almeida Garré foram o sustento do seu imaginário, onde Fernanda, ainda bebê, construía um mundo infinito e variado. Apesar do ambiente humilde em que viveu, a casa de Fernanda era cheia de livros, um tesouro escondido nas gavetas das paredes. Ali, ela descobriu os mundos de Jane Austen e Charles Dickens, de Fyodor Dostoiévski e Gabriel Garcia Marques, e percebeu que sua paixão por literatura seria um presente inestimável em sua jornada. A curiosidade era o seu principal companheiro de infância. Ao olhar fixamente para um quadro antigo da avó, ela imaginava a vida dos retratados, vivendo suas próprias histórias e aventuras. As peças de rádio eram sua sacada favorita, e ela assistia com fascínio às representações improvisadas em casa, enquanto seus parentes se diverteciam. Aos olhos de Fernanda, tudo era um espetáculo. Aos poucos, a menina do morro começou a sintonizar seu talento artístico, sem saber que isso acabaria transformando-se em uma carreira marcada pelo brilho e pela originalidade. A infância de Fernanda Montenegro foi pavimentada pelas letras, pelos sonhos e pelas histórias que levaram a descobrir o verdadeiro significado da vida. E era naquela cidade movimentada, nascida do mar e das colinas, que surgiu a futura atriz que transformaria a arte cênica brasileira em algo inigualavelmente rico e único. Fernanda, a menina do sotaque suave, das pálpebras grandiosas, em cuja pupila se refletia tudo o que era belo na vida. Naqueles anos de inocência, quando a juventude zambuleava-se nas ruas da cidade como uma brisa fresca, ela se dedicou aos estudos e ao trabalho em rádio, onde começou a dar voz às personagens e a lapidar sua interpretação. A voz dela era um poema, uma floresta de sons que desabava no ouvido do ouvinte, como a brisa da serra caía sobre as folhas verdes. Ela encontrou seu primeiro amor na arte, quando, com apenas alguns anos de idade, foi parar no palco. Lá, encontrou o espaço de descoberta e afirmação que buscava. Como uma flor que cresce entre pedras, Fernanda teve contato com mestres do teatro brasileiro, que a ensinaram a bela dança da palavra, a arte de criar um mundo inteiro através das palavrões e silêncios. E ela aprendeu bem, absorvendo tudo aquilo que lhes ensinaram com fervor de quem bebe água doce em meio ao árido deserto da vida cotidiana. Naquele tempo, a vida aos poucos se transformou em um teatro onde todos são atores e palco é o mundo inteiro. E ela, com seu olhar claro, que brilhava como o mar no sol nascente, encontrou nos preconceitos e dificuldades financeiras mais uma oportunidade de crescer e aprender a avaliar a vida com um olhar crítico e respeitoso. Apaixonada por arte, Fernanda montou um impessoal altar onde sacrificava tudo pelo amor da atuação. Ela teve que enfrentar muitas tempestades, como o vento que sussurra nas árvores, mas sua determinação e paixão pela arte a guiaram até os primeiros grandes papéis que a projetaram como promessa de talento raro. E foi assim que ela se transformou em um ícone do teatro brasileiro, uma flor viva no meio da água, cujo fruto é o amor pela arte e cuja raiz busca sempre mais profundidade nos mistérios da alma. E a vida continuou a dançar em torno dela, como se ela fosse uma musa que inspira tudo aquilo que é belo na terra brasileira, onde futebol, a música e o teatro são os filhos da cultura, cujo nome é amor e respeito pela vida. Fernanda Montenegro, o seu nome ressoa como uma sinfonia emocionante na história do teatro brasileiro. Sua presença é mais do que apenas atuação, é alquimia de expressão e paixão, que transformou palco em câmara de coração.
Em cada movimento, cada sorriso e choro, ela revelava-se como uma artista verdadeira, cujo talento se manifestava como um gênio encantador. Ao longo da vida adulta dela, o teatro foi seu refúgio, sua catedral, onde a sagrada arte de atuar se transformou em oração, em devoção à expressão humana. Suas performances não eram apenas no palco. Ela vivia o drama, a comédia e o amor nos seus olhos, em suas mãos, em seu ser. Cada peça era um poema vivido, uma proclamação da vida, onde a sutileza do papel se fundia à sinceridade da atriz, criando um balé de sentimentos e ações que levam o público a um mundo de emoções. Em cenas mais altas e mais baixas, Fernanda Montenegro deslumou-se no cinema, brilhando em obras como Central do Brasil, uma narrativa que se transformou em um hino à vida humana e que lhe rendeu a indicação histórica ao Oscar. Sua performance é como a luz de um sol nasceu na tela, iluminando o céu cinematográfico com sua força e delicadeza. A televisão não foi poupada pela magia da artista. Em novelas e especiais, ela marcou gerações com a força de sua presença e a profundidade de seu talento. Seu olhar é um abraço ao telespectador, um olhar que diz: "Vou te ajudar a viver esta história." E assim fica, consagrada como referência de dedicação e excelência artística. Mas além do palco e da tela, Fernanda Montenegro se consagrou também no coração das pessoas brasileiras. Quando falamos de ela, é como lembrarmos-nos da própria família, a força da mãe protetora, o carinho do irmão fiel, o apoio do amigo fiel. É um retrato vivo do Brasil, de suas tradições e emoções, que se materializam em cada um de seus papéis. E assim, Fernanda Montenegro se consagrou na história como a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras. Um lugar onde a arte se torna sabedoria, onde o teatro, cinema e televisão encontram a literatura e se transformam em herança cultural. É uma homenagem à vida, à arte e ao amor, que ressoa na memória como uma música eterna. Fernanda Montenegro, uma luz radiante no céu do teatro brasileiro, sua essência impregnada nas fibras do país. Um olhar que falava sem palavras, um olhar que se transformou em lei, em poesia, em vida. Ela vivenciou a dramaturgia, imbuída de um amor inconformado por uma arte que lhe pertencia como um elemento vital. A vida dela é um conto, um poema enquanto flutuam as nuvens no céu da cidade que a viu nascer e florescer, o Rio de Janeiro. Crescida nas ruas vibrantes, na beleza do mar, a jovem Fernanda Aurede soubera sentir o ritmo do futebol, do samba, da vida carioca. Mas era a paixão pela arte que lhe dava alas para voar, desbravando horizontes, explorando caminhos inexplorados. A dramaturgia foi o terreno que escolheu para plantar suas raízes, e nela construiu um império de emoções e palavras. Seu talento era uma espécie de magia que se manifestava no escuro do palco, onde ela se transformava em cada personagem, viva, palpitação do instante presente. Era um ato sagrado, um sacrifício a cada apresentação, emocionar, inspirar e deixar o espectador lembrar que a vida é um teatro, e o corações nos sofrimentos e alegrias do cotidiano. A disciplina foi seu companheiro, sua força, uma espécie de alas para voar mais alto no céu da fama. O trabalho, a dedicação, eram seus amigos constantes, sua paixão. Ela ensinou que a vida é um palco e todos temos que aprender nossos papéis, ser respeitosos com as palavras, com o tempo e com os outros. E suas mãos, delicadas como pétalas de rosa, se transformaram em pintor, desenhando a vida através da arte do teatro. Sua voz, firme como o mar, vibrante, transmissora de verdade e paixão, foi um legado que inspirou gerações de atores, diretores e escritores. Ela ensinou que a vida é uma obra-prima, um encanto eterno que deve ser cultivada com cuidado, amor e disciplina. Seu olhar, etéreo, permanece para sempre na memória coletiva, como um exemplo de grandeza, talento e amor à arte. Fernanda Montenegro,